O que um dia foi um excelente site, agora é considerado como um agente destrutivo na sociedade. O sucesso do Instagram foi notável, conquistando 10 milhões de usuários em apenas 10 meses após o lançamento. No entanto, algo mudou e o Instagram se tornou exatamente o que procurava evitar, sendo considerado prejudicial para a saúde mental. Esses problemas são o resultado de uma cultura tóxica que gradualmente se estabeleceu no Instagram. O aplicativo, uma vez conhecido por sua autenticidade, agora se tornou uma paródia de si mesmo, com filtros e retoques de fotos se tornando comuns, criando padrões inatingíveis de perfeição. O ciclo vicioso de buscar a próxima recompensa de dopamina na plataforma leva a uma mentalidade viciante, onde os usuários buscam constantemente validação e aceitação. Infelizmente, o algoritmo avançado do Instagram foi projetado para prender os usuários neste ciclo, priorizando o engajamento e a polarização em detrimento da saúde mental e da integridade da plataforma. O Instagram foi fundado por Kevin Systrom e Mike Krieger, dois homens que recusaram empregos em gigantes da tecnologia, como Twitter, Facebook e Google, com um propósito nobre em mente: fazer uma mudança positiva na internet. Após o lançamento em 2010, o Instagram tornou-se um sucesso estrondoso, conquistando 1 milhão de usuários ativos em apenas 2 meses. Com uma equipe reduzida, eles pessoalmente selecionavam os algoritmos e os anúncios do aplicativo, rejeitando a coleta de dados e os aspectos tóxicos das mídias sociais. Essa abordagem pioneira resultou em uma plataforma saudável que revolucionou o compartilhamento de fotos e fotografia, conquistando milhões de usuários em pouco tempo. No entanto, algo mudou desde então, e a essência original do Instagram parece ter sido perdida, gerando consequências preocupantes para a sociedade. Essa mudança no aplicativo está diretamente relacionada à manipulação de Mark Zuckerberg, que assumiu o controle do Instagram em benefício pessoal. Ele conseguiu influenciar os fundadores e transformar o Instagram em um meio de ampliar seu poder e controle no mundo digital. O Instagram agora está sob controle total do Facebook e se tornou tóxico, levando a um impacto negativo na saúde mental dos usuários. Em apenas 5 anos, a situação provavelmente piorará. O Instagram agora é uma ferramenta de controle e lucro para o Facebook, podendo ter implicações negativas para o futuro da sociedade e das nossas vidas online. Para compreender completamente essa transformação, é essencial voltar ao início, quando os cofundadores Kevin Systrom e Mike Krieger iniciaram sua jornada com um propósito muito diferente do que o Instagram se tornou hoje. Eles encontraram soluções para melhorar o aplicativo, como reduzir as fotos para uma resolução menor e incorporar filtros para dar um toque profissional às imagens. O rápido crescimento do Instagram despertou interesse de diversas empresas, e a expectativa era de que o Twitter comprasse o aplicativo, considerando as conexões pessoais de Jack Dorsey com os fundadores e os investimentos significativos feitos na empresa. No entanto, surpreendentemente, o Facebook adquiriu o Instagram por $1 bilhão em abril de 2012. Essa aquisição marcou o início de uma nova fase para o Instagram, com mudanças significativas ocorrendo gradualmente, culminando em uma plataforma cada vez mais lucrativa para o Facebook, se tornando algo muito diferente do que seus fundadores originalmente pretendiam. Traficantes, mesmo que pareça absurdo, estavam transmitindo seus crimes na internet, e a falta de supervisão do Instagram tornava altamente improvável que fossem pegos. A tecnologia de reconhecimento de imagens ainda era primitiva, e o Instagram tinha pouquíssimos funcionários para monitorar milhões de posts. Com apenas 13 funcionários na época, os fundadores quase não tinham poder para conter a onda de crimes em sua plataforma. Eles tentaram algumas medidas parciais, como proibir hashtags relacionadas a drogas e tráfico, mas essas proibições eram facilmente contornadas, pois os criminosos simplesmente criavam novas hashtags. Outro problema enfrentado pelos fundadores era que essas postagens criminosas frequentemente apareciam nas recomendações do feed dos usuários, especialmente dos jovens, sendo estes os mais afetados. Isso causou uma série de problemas e controvérsias que afetaram a reputação do Instagram. Além disso, após a aquisição pelo Facebook, o Instagram começou a passar por mudanças mais significativas e começou a incorporar anúncios e outras medidas comerciais. Embora visando tornar o Instagram rentável, essas mudanças começaram a comprometer a identidade e a experiência do usuário que os fundadores haviam estabelecido. No entanto, apesar de todos esses problemas e mudanças, o Instagram continuou crescendo em tamanho e popularidade, atingindo 500 milhões de usuários em 2016. Mas, internamente, a tensão estava aumentando, pois o crescimento massivo ameaçava a independência do Instagram em relação ao Facebook. O Facebook começou a retirar
retirar gradualmente a integração do Instagram com outras redes sociais, promovendo apenas o próprio Facebook e forçando os fundadores a colocar mais anúncios na plataforma. Essas mudanças conflitantes levaram ao confronto interno e uma guerra civil estava se formando dentro da empresa. O Instagram estava em um ponto em que estava começando a rivalizar com o Facebook em popularidade, ameaçando a posição do bebê de Zuckerberg. Essas questões mostram os desafios que o Instagram enfrentou desde o início e como a aquisição pelo Facebook afetou sua trajetória e identidade. Apesar dos problemas, o Instagram continuou crescendo e se tornou uma gigante das mídias sociais, mas também teve que enfrentar dilemas sobre sua autonomia, publicidade e integridade de sua plataforma. Filtros foram incorporados ao aplicativo desde o início e ainda são uma parte importante para melhorar a aparência de suas fotos. No entanto, também está se tornando muito comum as pessoas melhorarem suas fotos de maneira menos honestas. O uso de Photoshop estava e ainda está em toda parte na plataforma. Na verdade, tornou-se tão difundido que o termo realidade do Instagram é muito usado hoje em dia. Mas não é apenas o Photoshop. O Instagram está cheio de pessoas apresentando uma vida maravilhosamente falsa. E se esses truques não o levarem à fama no Instagram, você pode até comprar público falso. É muito fácil comprar seguidores de contas falsas, onde até mesmo celebridades fazem isso. Estima-se que a Ariana Grande tenha mais de 65 milhões de seguidores falsos. Todas essas falsidades estão agregando um padrão massivamente irrealista no Instagram. E o triste fato é que isso não importa mais. Mesmo quando você usa o aplicativo e entende que é falso, isso afeta enormemente sua mentalidade e sua saúde mental. Se você é um dos 500 milhões de usuários regulares do Instagram, estará sempre sendo bombardeado com padrões inatingíveis todos os dias. Isso leva você a comparar subconscientemente sua vida com a vida perfeita e falsa de outras pessoas. Essa situação afeta cada pessoa de uma maneira diferente, mas é comprovado que afeta negativamente a saúde mental dos usuários. Entre os 5 principais sites de mídia social usados por jovens, o Instagram é sempre classificado como o pior para a saúde mental dos usuários, devido à sua cultura tóxica de perfeccionismo. A cultura do perfeccionismo está empurrando as pessoas para uma mentalidade viciante, em que elas procuram constantemente a próxima recompensa de dopamina. O ciclo vicioso do Instagram as leva a se sentir excluídas e inadequadas, e então elas buscam dopamina para aliviar essa dor, mas isso leva a uma dependência do aplicativo, que tem sido programado pelos algoritmos avançados do Facebook para prender seus usuários em um ciclo vicioso. Todo esse comportamento é explorado por empresas como o Facebook, que priorizam o lucro acima de tudo, mesmo sabendo dos efeitos prejudiciais do Instagram em jovens. O Facebook continua ignorando esses problemas. Uma das provas disso é uma apresentação interna vazada para funcionários do Instagram e do Facebook, que mostrava que o Instagram era prejudicial para um percentual significativo de adolescentes, especialmente as meninas adolescentes. O vazamento dessa apresentação expôs que o Facebook fez pesquisas detalhadas sobre os efeitos negativos do Instagram. No entanto, o Facebook optou por ignorar essas evidências e priorizou seus algoritmos viciantes em detrimento da saúde mental dos usuários. Outra decisão sinistra do Facebook é o desenvolvimento de uma versão do Instagram para crianças menores de 13 anos. Essa medida preocupante foi adiada apenas por causa do vazamento da apresentação. Caso contrário, provavelmente já teríamos visto o lançamento do Instagram Kids. O Facebook está buscando explorar até mesmo o público mais vulnerável, e essa estratégia de lucro desumano mostra que o Facebook não se importa com seus usuários. Para o Facebook, o dinheiro está acima de tudo, e eles não hesitam em colocar em risco a saúde mental das pessoas, especialmente dos jovens. Todo esse comportamento ganancioso e antiético finalmente levou à saída dos cofundadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger. Eles foram constantemente pressionados pelo Facebook para transformar o Instagram em uma extensão do Facebook, em vez de preservar sua independência e identidade única. Zuckerberg conseguiu o que queria, mas isso veio com um custo elevado para a integridade do Instagram, como uma plataforma autêntica e saudável. O Instagram foi até mesmo rebatizado, deixando de ser associado ao Facebook. Com a conclusão da aquisição do Instagram pelo Facebook, houve consequências imediatas. Em primeiro lugar, o Facebook moveu o Instagram completamente para o modelo de anúncios, abrindo as comportas para coleta e exploração de dados, resultando em uma enxurrada de anúncios no Instagram.
Esses anúncios seriam impulsionados pelo novo modelo de coleta de dados do Instagram. A segunda mudança que o Facebook fez rapidamente foi aplicar sua política de coleta de dados terrível ao Instagram. Em apenas um ano após a saída dos fundadores, o Facebook se viu em apuros por seu tratamento de dados dos usuários, resultando em uma multa de 5 bilhões de dólares. Pouco tempo depois disso, um vazamento massivo de dados no Instagram expôs informação de mais de 49 milhões de usuários. O ataque revelou o tratamento negligente do Instagram em relação aos dados privados de seus usuários. O vazamento continha diversos tipos de dados, como informações de contato, fotos de perfil e até mesmo localizações dos usuários. Essas violações de privacidade se tornaram comuns depois que o Facebook assumiu o controle total, como uma consequência aparentemente inevitável da política do Facebook de vender dados de usuários a terceiros. E o Facebook não tem nenhum incentivo para mudar essa política, já que os dados são o cerne de sua empresa e os levaram a se tornar uma empresa trilionária. As violações de privacidade não são o único problema com o mau uso de dados pelo Instagram. Em 2019, o Instagram foi exposto por violar seus próprios termos de serviço, ao permitir que uma agência de marketing tivesse acesso a dados que deveriam ser mantidos privados, com planos ainda de criar o metaverso, uma realidade digital, onde terão controle total sobre a vida e a sociedade das pessoas. Essa busca por ilimitado é uma ameaça alarmante à privacidade e à liberdade das pessoas. Com mais de 3 bilhões e meio de usuários em suas plataformas, o Facebook alcançou um nível de controle sem precedentes. Eles viciam seus usuários em suas plataformas, incentivando a polarização e a divisão na sociedade, tudo em busca de mais engajamento e lucro. Zuck não está satisfeito apenas em dominar as redes sociais. Eles querem se estender ao domínio do metaverso, controlando e explorando dados em busca por poder global. Com o Facebook mirando o controle total do mundo online, é essencial que as pessoas estejam cientes dos riscos e das consequências dessa busca desenfreada por poder. Obrigado por nos acompanhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sempre atento a mais conteúdos como este. Até a próxima.